Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Revelação Anglo-Católica. Eu sou o vosso fráter, Gáudio Numa. Você viu as leituras da Igreja Católica Romana? Acredito que você leu na sua Bíblia, leu no seu missal romano estas leituras. E também nós, como de costume, colocamos as leituras da Igreja Anglicana, que não diferem muito. Até porque as duas são igrejas, una, santa, católica e apostólica. De um lado está a Roma e do outro lado está a Inglaterra, mas que todos eles fazem uma riqueza religiosa, uma riqueza eclesiológica. Bem, vamos então nos situar nas mensagens que esta leitura nos apresenta. Por favor, repito, quando eu coloco 1 minuto as leituras na tela do seu dispositivo, é para te convidar que você abra a sua Bíblia, abra o seu missal e leia essas leituras. Depois, o que eu vou falar é com base nas leituras que você leu. Então, a liturgia do 20º domingo do tempo comum reflete sobre a universalidade da salvação. Deus ama um dos seus filhos e a todos convida para o banquete do reino. Na primeira leitura, Yahweh garante ao seu povo a chegada de uma nova era, na qual se vai revelar plenamente a salvação de Deus. No entanto, essa salvação não se destina apenas a Israel. Destina-se a todos os homens e mulheres que aceitaram o convite para integrar a comunidade do povo de Deus. O Santo Evangelho, ou no Evangelho, apresenta a realização da profecia do Trito Isaías, apresentada na primeira leitura deste domingo. Jesus, depois de constatar como os fariseus e os doutores da lei recusam a sua proposta do reino, entra numa região pagã e demonstra como os pagãos são dignos de acolher o dom de Deus. Face à grandeza da fé da mulher cananeia, Jesus oferece-lhe essa salvação que Deus prometeu derramar sobre todos os homens e mulheres, sem exceção. A segunda leitura sugere que a misericórdia de Deus se derrama sobre todos os seus filhos, mesmo sobre aqueles que, como Israel, rejeitam as suas propostas. Deus respeita sempre as opções dos homens, mas não desiste de propor em todos os momentos e a todos os seus filhos oportunidades novas de acolher essa salvação que Ele quer oferecer. Então, qual é o ambiente que nos apresenta esse Santo Evangelho? Porque é o texto que eu pego para colocar as minhas homilias, as minhas mensagens. Continuamos na sessão da instrução sobre o reino. Depois de apresentar a pregação sobre o reino em parábolas, Mateus descreve a resposta dos interlocutores de Jesus à proposta que lhes foi transmitida. De uma forma geral, a comunidade judaica responde negativamente ao desafio apresentado por Jesus. Quer os nazarenos, quer Herodes, quer os escribas, quer os fariseus, quer os saduceus, estes recusam embarcar na aventura do reino. Começa a tornar-se cada vez mais claro que a comunidade judaica não está disposta a acolher a proposta de Jesus. O episódio que nos é proposto é, precisamente, antecedido de um confronto entre Jesus, por um lado, os fariseus e doutores da lei, por outro lado, por causa das tradições judaicas. Em ruptura com os fariseus e os doutores da lei, Jesus retirou-se dali e foi para os lados de Tiro e de Sidom. A recusa de Israel em acolher proposta do reino vai fazer com que a pregação de Jesus se dirija para fora das fronteiras de Israel. A comunidade dos discípulos, esse grupo que escutou atentamente a proposta do reino e o acolheu,
acompanha Jesus. O episódio narrado no Evangelho deste domingo situa-nos na região de Tiro e Sidom. Diante de Jesus apresenta-se uma mulher cananeia. O apelativo cananeia designa, no Antigo Testamento, uma mulher pagã. Neste caso, trata-se de uma mulher fenícia, provavelmente residente da região de Tiro e Sidom, como dissemos anteriormente. A Fenícia não era, aos olhos dos judeus, uma região recomendável. De lá tinham vindo frequentemente exércitos inimigos. De lá tinham vindo muitas vezes influências religiosas nefastas que afastavam os israelitas da fé em Javé e os levavam a correr atrás dos deuses cananeus. A famosa Jezabel, mulher do rei Acabe, que potenciou o culto a Baal e a Será, meados do século IX a.C., na época do profeta Elias, e que tão má memória deixou entre os fiéis a Jahwe, era filha de um rei de Sidom. Não admira, portanto, que os fariseus e doutores da lei, defensores intransigentes da lei e da pureza da fé, considerassem os habitantes dessa zona como cães, designação que, para os judeus, tinha um sentido altamente pejorativo. O apelo da mulher fenícia vai no sentido de que ela possa também ter acesso a essa salvação que Jesus veio propor. Jesus passará por cima dos preconceitos religiosos dos judeus e oferecerá a salvação a esta pagã? Uma mulher fenícia, estrangeira, inimiga, oriunda de uma região com má fama e ainda por cima mulher, merecerá a graça da salvação? Consideremos, em primeiro lugar, como uma mensagem para esse domingo a você e a sua família, consideremos, em primeiro lugar, a figura da mulher fenícia. As suas 3 intervenções mostram, por um lado, a sua ânsia da salvação e, por outro, a fé firme, convicta, que anima. Quando ela diz assim, Filho de Davi, que equivale a Messias, e Senhor, Kyrios, com que ela se dirige a Jesus, lidas em contextos cristãos, equivale a uma confissão de fé. É uma figura que nos impressiona pela fé, pela humildade e também pelo sofrimento que transparece no seu apelo. Surpreende-nos depois, numa primeira leitura, a forma dura como Jesus trata a mulher que pede ajuda. Ele começa por passar em silêncio, aparentemente insensível aos apelos da mulher. Isso vamos ver no versículo 23. Depois, perante a insistência dos discípulos, responde, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso no versículo 24. Finalmente, diante do drama, o último apelo da mulher, socorre-me, Senhor. Responde, não é justo que se tome o pão dos filhos para lançar aos cães. Versículo 26. Como entender esta atitude rude e insensível do mestre Galileu? Sempre preocupado em traduzir em gestos concretos o amor e a misericórdia de Deus pelos homens? A reação de Jesus será fruto da convicção de que, de acordo com o plano de Deus, a salvação devia derramar-se em primeiro lugar pelos judeus, antes de alcançar os gentios. A atitude de Jesus faz sentido se virmos como uma estratégia pedagógica destinada a mostrar o sem sentido dos preconceitos judaicos contra os pagãos. Jesus conduziu o jogo de forma a demonstrar como eram ridículas as atitudes de discriminação dos pagãos propostas pela catequese oficial judaica. Endurecendo progressivamente a sua atitude face ao apelo que lhe foi feito pela cananeia, Jesus dá à mulher a possibilidade de demonstrar a firmeza e a convicção de sua fé e prova aos judeus que os pagãos são bem dignos, talvez mais dignos do que esses santos, membros do povo de Deus.
de se sentar à mesa do reino. Esta mulher, na sua humildade, nem sequer reivindica equiparar-se a esse povo eleito, convidado por Deus para o banquete do reino. Ela está disposta a ficar apenas com as migalhas que caem na mesa, mas pede insistentemente que lhe permitam ter acesso a essa salvação que Jesus traz. Ao contrário, os fariseus e doutores da lei, fechados na sua autossuficiência e nos seus preconceitos, rejeitam continuamente essa salvação que Jesus não cessa de lhes oferecer. No final de toda essa caminhada de afirmação da bondade e do merecimento desses pagãos que a teologia oficial de Israel despreza ou desprezava, Jesus conclui: mulher, grande é a tua fé, faça-se como desejas. A afirmação de Jesus significa, na verdade, tu estás disposta a acolher-me como enviado do Pai e aceitar o pão do reino, o pão com que Deus mata a fome de vida de todos os seus filhos. Recebe essa salvação que se destina a todos aqueles que têm o coração aberto aos dons de Deus. É possível que Mateus esteja nesta catequese a responder a uma situação concreta da sua comunidade. Nos finais do século I, o Evangelho segundo Mateus aparece durante a década de 80. Alguns judeus cristãos ainda tinham dificuldades em aceitar a entrada dos pagãos na igreja de Jesus. Mateus recorda-lhes então que para Jesus o que é decisivo não é a raça, não é a história, não é a eleição, não é a riqueza, não é a cultura, mas a adesão firme e convicta à proposta de salvação que em Jesus Deus faz aos homens. O texto mostra que a proposta de Jesus é para todos, sem exceção. A comunidade de Jesus é verdadeira, uma comunidade universal. Aquilo que é decisivo no acesso à salvação é a fé, isto é, a capacidade de aderir a Jesus é a sua proposta de vida. Quero terminar esse vídeo dizendo: chega de ser um cristão fariseu, todos são aceites na mesa do Senhor. Chega de ser um cristão que avalia qual é a melhor igreja e qual é a primeira igreja. Isso para Cristo não importa. Importa sim a sua fé, o seu acesso à salvação, a sua adesão à palavra do Senhor. É isso que importa. Não importa tampouco o ritual que você faz na sua igreja. Qual é mais bonito? Quem está mais vestido? Quem tem mais símbolos? Quem tem melhor fórmula para o seu culto, a sua missa? Isso não importa. Mas importa sim a sua mudança de vida, a sua fé e o seu respeito em relação ao reino do Senhor, ao próximo e a Deus. Muito obrigado, estamos juntos e até o próximo vídeo.